Unidade 1, compreendendo a ginástica. Aula 2.1, conteúdo: ginástica e saúde. Habilidade: reconhecer os benefícios à saúde e performance física adquiridos por meio da prática da ginástica. E agora vamos pegar esse gancho, falando aí sobre a questão de saúde, de utilizar a ginástica para fins estéticos, para fins de saúde. Então é isso que nós queremos falar, comentar e aprender na aula de hoje. Então vamos lá prosseguir com nossos estudos. Há um tempo atrás, a própria educação física era confundida com a ginástica. Isso aconteceu devido ao pensamento higienista que predominava na época. Então é o seguinte, logo no início do século XX, ainda não se falava sobre o termo educação física, certo? Não existia o termo educação física. Tudo que era feito por meio de exercício físico, inclusive nas escolas, era chamado de ginástica. Essa era uma concepção errada, certo? Porque ainda não se tinha a noção de que havia outras manifestações da cultura corporal. Acreditava-se que havia apenas a ginástica, que a ginástica era o exercício ideal para o desenvolvimento corporal para todo mundo, certo? Então eles denominavam para tudo era ginástica. Vamos praticar ginástica, vamos jogar lá fora, bola, isso também era ginástica, e assim por diante. Então, no início do século passado, as pessoas tinham essa concepção de que era importante, sim, fazer uma atividade física, que era chamada de ginástica, mas não se tinha a compreensão que nós temos hoje, como nós vamos ver aí na cartela. Ó. Vamos recapitular lá. Isso, então, ó, era confundido o termo educação física com a ginástica. Então, isso acontecia devido a uma concepção higienista. O que é a concepção higienista? É porque houve uma onda, um modismo naquela época de que praticar a ginástica levaria as pessoas a ter uma vida mais saudável. Esse pensamento, ele ainda continua até os dias de hoje, mas de uma forma mais transformada e também com estudos científicos mais evoluídos. Então, naquela época, já se pensava sobre isso, sobre praticar ginástica para você ter um corpo mais saudável. Só que havia uma distorção desse pensamento higienista naquela época. Achava-se o seguinte, que o corpo saudável das pessoas que praticavam ginástica seria para eles serem operários, para serem trabalhadores mais fortes e que pudessem aguentar a alta carga de trabalho físico nas fábricas, nas indústrias. Isso no caso dos homens, porque as mulheres ainda nessa época não trabalhavam, né? Muitas ainda não trabalhavam, ainda se tinha a concepção de que o lugar de mulher era em casa, né? Então, a ginástica, no caso para as mulheres, no pensamento higienista, era voltado para quê? Achava-se que a mulher que fazia ginástica desde a escola tornaria o seu corpo mais forte para poder o quê? Ser mãe, né? Ser uma mãe mais saudável, poder gerar filhos e assim ainda aguentar, né? Todas as consequências do parto. Então, vejam a distorção, né? A diferença que existia num pensamento antigo, né? Então, a ginástica para as mulheres era voltado somente para essa função, para que as mulheres se tornassem mais fortes e saudáveis para serem mães, preparadas para serem mães. E os homens para serem trabalhadores mais saudáveis e mais fortes para a carga de trabalho. Só que achava-se que as mulheres não tinham que fazer muito exercício, né? O exercício era mais coisa de homem, essas coisas braçais, com peso, né? Mulheres não poderiam fazer isso. E aí criavam equipamentos, como aquele daquela imagem lá, onde a mulher pudesse simplesmente ficar parada e a máquina fazer tudo por ela. Então, nesse caso aí, essa faixa mecânica, havia a promessa de que
ela iria deixar a mulher mais magra, mais forte, com os quadris mais magros, mais finos, né? Que era a concepção de beleza daquela época. Então, hoje em dia, lógico, graças aos avanços tecnológicos e estudos científicos, sabemos que isso é completamente fora da realidade. Essa máquina aí realmente não tem como levar a esses efeitos. A gente sabe hoje que para alcançar efeitos de perda de peso, de gasto de calorias, aumento de massa muscular, tem que fazer exercício, não dá para fazer parado. Não tem como você comprar aqueles aparelhos que você vê lá no Polishop, né, que coloca aqui uma faixa, aí ele começa a tremer a sua barriga, e aí aquilo vai fazer você emagrecer. Isso não existe, gente. Tá? Isso daí é balela. Ainda é muito parecido com esse pensamento aí do início do século XX. Então, para perder peso, é necessário que faça exercícios, que ponha o seu corpo para se esforçar. Então, hoje em dia, esse pensamento higienista daquela época, né, achando que a ginástica é só para fazer mulheres serem mães e homens serem trabalhadores, já caiu por terra. Hoje, sabe-se que a ginástica ela é essencial para realmente melhorar a nossa saúde. Mas para quê? Para que nós sejamos pessoas mais funcionais, para que sejamos pessoas que consigam realizar as atividades do dia a dia com plena satisfação, né? De forma totalmente independente. Então, isso é o conceito de aptidão física relacionada à saúde. Quando a gente pratica uma ginástica, nós estamos desenvolvendo isso daqui, aptidão física relacionada à saúde. Existe também a aptidão física relacionada ao esporte, ao desempenho esportivo, que no caso vai ser aquelas pessoas que realmente praticam para competição. Aí são outros fatores que a gente não vai colocar aqui porque não é o que interessa a maioria de nós. A não ser que você queira se tornar um ginasta, né, competitivo mesmo, e aí então você tem que se inscrever num centro de treinamento para se tornar um atleta. Tá? Mas aí, na maioria de nós, réis mortais, digamos assim, né, nós podemos sim praticar a ginástica, todas aquelas modalidades que nós vimos aí, seja ela ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica geral, ginástica de trampolim, calistênica, qualquer uma nós podemos praticar, mas voltados para a aptidão física relacionada à saúde, melhorando assim cada um dos componentes dessa aptidão física, que são a resistência cardiorrespiratória, que eu vou explicar já já cada um deles. Temos também a resistência muscular localizada, temos também a força muscular, a flexibilidade, a composição corporal, resistência cardiorrespiratória. É aquela capacidade que a gente tem de aguentar um exercício pelo máximo de tempo possível. Por exemplo, quando você está subindo uma escada longa, aí onde vocês moram, existe isso? Existe algum lugar que tem uma escada assim muito grande? Talvez existam algumas comunidades que o rio não tem praia, seja barranco. E aí para você poder, quando chega de barco, desce do barco e vai subir para a cidade, tem que subir o barranco, né? E vai subindo escadas. Alguns lugares são assim. Então, pessoas que têm uma ótima resistência cardiorrespiratória conseguem subir esse lance de escadas com uma resistência muito boa, chegando lá em cima com um pouquinho só de fôlego cansado, mas conseguem fazer outras atividades sem precisar parar para descansar muito. Então, isso é uma ótima resistência cardiorrespiratória. A resistência muscular localizada já diz respeito à resistência que um determinado grupo muscular específico do nosso corpo consegue aguentar uma carga de trabalho. Por exemplo,
vamos dar aqui um exemplo para vocês entenderem melhor resistência muscular localizada. Abdominal. Quem é que consegue aí aguentar mais de 30 abdominais? Quem consegue? Vejam aí, levantem a mão. Quem consegue fazer até 30 abdominais sem parar? Quem consegue já está ótimo, tem uma boa resistência muscular localizada. Quem consegue fazer de 30 para cima está excelente, muito bom, tá? Tem uma ótima resistência muscular localizada na região do abdômen. Agora quem só consegue fazer 10 abdominais, levanta aí a mão. Olha, vocês aí precisam melhorar mais a resistência muscular localizada do abdômen de vocês, tá? Então façam mais exercícios que vocês vão melhorar essa parte, esse grupo muscular do nosso abdômen. Outra componente é a força muscular. A força é diferente da resistência. A força diz respeito à nossa força máxima. O quanto de peso você consegue levantar com aquele grupo muscular. Por exemplo, uma barra de aço com os pesos nas pontas. Então, se você consegue levantar esse peso com os dois braços, fazendo esse movimento aqui, chamado rosca, então você tem uma boa força muscular, desde que seja realmente um peso máximo, aquele que você consegue realizar levantando uma vez só, mas que consegue levantar. Esse é o peso máximo, é a força muscular que você tem, certo? Então, quem tem uma força muscular já conseguindo levantar mais de 10 quilos, essa pessoa está no nível ótimo de força muscular. Menos do que isso, aí já vai variando, também dependendo da idade, tá? Isso vai variar de gênero, homens, mulheres, de idade também, lógico, crianças não têm tanta força muscular quanto adultos, então vai variar bastante isso. Flexibilidade diz respeito à amplitude do movimento da nossa articulação. Então, por exemplo, quem consegue esticar os braços atrás da costa e levantar até a linha do ombro. Se você consegue fazer isso, eu não consigo aqui, ó, já estou com a minha flexibilidade bem debilitada, dada a minha idade. Isso também é um fator muito importante. A idade vai diminuindo a nossa flexibilidade e a minha já não contribui mais tanto. Então, a flexibilidade diz respeito a essa amplitude de movimento da nossa articulação. Se você consegue levantar bem o seu braço lá atrás, você tem uma ótima flexibilidade. Se você consegue tocar a ponta dos seus pés com as mãos, dobrando o seu tronco, você tem uma ótima flexibilidade lombar e assim por diante, certo? Então, é outra componente que faz parte também da aptidão física relacionada à saúde. E a composição corporal, que é o que a maioria das pessoas procuram quando elas treinam, quando elas fazem ginástica no seu dia a dia, pensam mais nessa componente aqui, ó, composição corporal, do que nas outras. Trabalham muito mais por essa parte do que das outras. A composição corporal diz respeito à quantidade de gorduras e de massa magra no nosso corpo. O ideal é que a gente tenha uma quantidade de massa magra muito maior do que de massa gorda, certo? Então, a gente vai praticar os exercícios, a ginástica, para diminuir a quantidade de massa gorda e aumentar a quantidade de massa magra. Isso é a composição corporal. Então, para chegar aos valores, você tem que fazer a avaliação física. Tem que passar lá com o profissional de educação física para ele fazer as medições, tirar as suas medidas, aplicar numa fórmula e poder chegar a um cálculo do seu percentual de gordura. E aí ele vai dizer o quanto que você tem que perder de peso, quanto que você tem que ganhar de massa magra e assim por diante, certo? Isso daqui só é possível por meio de avaliação física com um profissional de educação física, tá? Mas, olha, quando a gente pratica a ginástica ou qualquer outra atividade física, nós temos que pensar em todas essas componentes aqui, não somente na composição corporal.
mas pensar em melhorar a flexibilidade, a força muscular, a resistência muscular e a resistência cardiorrespiratória, certo? Agora vamos para os benefícios que a prática da ginástica traz aos seus praticantes. Hipertrofia muscular. O que é hipertrofia muscular? É o aumento da massa muscular. Pode observar, as pessoas que fazem principalmente ginástica artística, que é a modalidade com maior nível de explosão, de potência nos movimentos, tem um grande nível de hipertrofia muscular. Os braços das ginastas, dos ginastas, são bem fortes, né? As pernas, o tronco bem trabalhado. Por quê? Porque eles trabalham bastante exercício de potência durante os seus treinamentos. Isso não significa que as outras modalidades não causem hipertrofia. Todas as modalidades de ginástica trazem sim hipertrofia muscular. Tá? Fortalecimento muscular equilibrado. Quando você faz ginástica, você não está trabalhando somente os braços, tipo, por exemplo, a natação. Na natação você trabalha muito mais braços em grande quantidade do que pernas e outras partes do seu corpo. Você, na verdade, desenvolve muito mais alguns membros do seu corpo em relação aos demais. Já na ginástica não, você desenvolve ele por inteiro. Eu diria, inclusive, que é um dos esportes mais completos, porque você trabalha o seu corpo por inteiro. Então você fica realmente com toda a sua musculatura corporal equilibrada, bem fortalecida. Fortalecimento dos ossos também é uma garantia da ginástica, porque os impactos dos saltos, dos rolamentos, tudo isso faz bem para os ossos, fortalecendo eles. Melhoria da resistência cardiorrespiratória. Quando você realiza a sequência de movimentos da ginástica, você está trabalhando também a potência do seu coração, a sua respiração, o trabalho dos pulmões. E quando você põe eles para trabalhar com bastante esforço, eles melhoram, eles se tornam mais resistentes, trazendo assim essa resistência cardiorrespiratória. Melhoria do equilíbrio. Equilíbrio é o que você mais trabalha na ginástica. Todos os movimentos, todas as posições que você realiza lá estão trabalhando a coordenação motora e o equilíbrio. Então, a chance de você se tornar um adulto, um idoso, mais equilibrado, sem chance de tropeçar, de escorregar, de cair, de ter queda, são maiores. Melhor noção espaço-temporal e consciência corporal também são questões importantíssimas, gente. Quem de vocês aí, quando está andando, vive topando com as coisas? Por exemplo, vai entrar na sala de aula, aí de repente, do nada, esbarra na cadeira do colega, sai arrastando uma cadeira, né? Tá andando, do nada tropeça, né? Isso, quem faz isso, quem está, mesmo jovem, adulto, que faz esse tipo de coisa porque não tem uma boa noção espaço-temporal, nem tampouco uma consciência corporal muito boa. É preciso trabalhar isso para se tornar uma pessoa mais consciente do seu próprio corpo e do espaço ao seu redor. Assim você se torna uma pessoa que consegue se mover de forma mais precisa, mais econômica e também sem se esbarrar nas coisas, de uma forma mais exata e ágil, certo? Então, para isso que serve a melhoria da noção espaço-temporal e consciência corporal. Bom, treinar ginástica é ótimo, mas vocês já viram que os ginastas lá do desempenho esportivo, eles são bem novinhos. Quem já viu na televisão as Olimpíadas? Deve ter percebido que as ginastas de ginástica artística, de ginástica rítmica, são praticamente crianças ainda. Por que acontece isso? Porque o momento ideal para o desenvolvimento das habilidades da ginástica é de preferência logo na fase da segunda infância. Ali é o momento ideal para trabalhar certos elementos da ginástica para então ela se tornar um grande talento esportivo. Então aí os países eles começam a selecionar desde cedo os ginastas. Por isso que eles chegam já no nível de competições bem novinhos. Mas existe um lado negativo aí, pessoal. A carga de exercícios que acontece na ginástica de desempenho esportivo é muito alta, fazendo com que aquelas crianças, os ginastas,
tem um grande nível de lesões no corpo delas. Tanto é que os ginastas, eles se aposentam muito cedo. Vejam aí a Daiane dos Santos. Ela se aposentou já da ginástica artística com o quê? Com, acho que menos de 20 anos. Por quê? Porque ela já estava considerada velha para o esporte, com um nível muito alto de lesões. E aí, então, acaba a vida esportiva dessa pessoa. E aí a gente vê, então, que existe um lado negativo da prática de ginástica, quando se leva para o lado esportivo. É o treinamento precoce. Então, o treinamento precoce, ele causa os seguintes malefícios para o corpo, olha só. Fusão óssea. Então, a fusão óssea é o seguinte, a criança, os ossos dela ainda estão ganhando forma, ele está crescendo, ele ainda não é bastante compacto como o nosso, que é adulto. Então, enquanto ele está nessa fase de crescimento ósseo, ele não pode receber muitos impactos, lesões. Por quê? Porque isso vai fazer com que a fusão óssea seja acelerada, causando assim a parada do crescimento do osso desse indivíduo. Por isso que os ginastas geralmente são bem pequenininhos, porque eles recebem tanto impacto nos treinamentos que interrompe o crescimento dos ossos, causando a fusão óssea. Então eles param de crescer, eles ficam naquele tamanho para sempre, certo? Então esse é um dos malefícios trazidos pelo treinamento precoce, quando você pega uma criança ou até mesmo um jovem em fase de desenvolvimento e submete essa pessoa a treinamentos muito rigorosos, muito fortes, a nível de pessoa adulta. É muito ruim isso, pessoal. Outro malefício é o desgaste das estruturas que envolvem o osso. Cartilagem, ligamentos, toda a estrutura da articulação começa a ficar desgastada. Joelho, a pessoa que pratica ginasta por meio de um treinamento precoce, ela fica com o joelho todo desgastado, praticamente no nível de um idoso, sendo necessário fazer cirurgias e mais cirurgias para poder melhorar os meniscos, lesão na área dos punhos, lesão na área dos cotovelos, do ombro, várias lesões nessas estruturas que vão desgastando isso e deixando a pessoa extremamente realmente incapacitada para qualquer outro tipo de atividade. Lesões repetitivas também, como eles realizam exercícios, toda vez os mesmos exercícios, para poder melhorar cada vez mais, isso vai causando lesões repetitivas. Aqueles saltos que uma vez gerou uma lesão no joelho daquele atleta, no outro, aí ele melhorou, fez lá uma reabilitação, fisioterapia, melhorou um pouquinho, mas na outra competição já teve que fazer o mesmo movimento, lesionou de novo o mesmo joelho. Essas lesões repetitivas vai desgastando, gente, vai desgastando a estrutura do corpo, fazendo a pessoa ficar incapacitada. No caso das mulheres, acontece atraso da menstruação. As meninas, quando elas são recrutadas para praticar o esporte já desde cedo, essa alta carga de treinamento acaba atrasando a menstruação, gerando uma série de consequências. É porque tudo tem seu tempo, o desenvolvimento todo tem seu tempo. E no caso das mulheres, é necessário respeitar o tempo natural do surgimento dessas características. Então, se você atrasa de forma artificial a menstruação, isso vai gerar um desequilíbrio todo no desenvolvimento da mulher. Estresse mental é outra coisa também. A criança, o jovem que se submete a um treinamento muito rigoroso, logo cedo, ela passa a ter um estresse mental tão grande daquele exercício que depois ela não quer mais saber de nada, de ver mais nada daquilo. Ela não quer mais passar por nenhum tipo de treinamento daquele jeito. Por quê? Porque criou um desgosto daquela prática, daquele treinamento maçante. Quando, por exemplo,
se alguém de vocês aí já é acostumado com academia, né? Já treina bastante pesado, academia, gosta de fazer atividade física, mas digamos assim, nas férias, tirou as férias, 30 dias de férias, e aí você viajou, não treinou, não fez nada. Quando volta das férias, você não sente que é muito difícil voltar de novo para aquele ritmo de treino? Pois é, houve aí um pouquinho de estresse mental, né, causado pela rigorosidade do treino. E outra coisa, todos esses fatores aqui vão levar à desistência da prática. Aí a pessoa, diante de tantos problemas que ela adquire, estresse mental, aí ela acaba desistindo, abandonando aquilo lá, e aí a gente perde então o talento esportivo, certo? Então, pessoal, isso daqui é só para a gente ver que também existe o lado negativo da prática, se ele for aplicado de forma incorreta, se ele não for aplicado na idade correta. Então, a gente precisa também se deparar com as questões de segurança durante a prática da ginástica. Então, procurar fatores de risco no ambiente, neutralizar esses fatores ou mudar de ambiente. E contar com o auxílio de outra pessoa na fase inicial de aprendizagem.